Bom dia, irmãs, irmãos. Que gostoso nós recomeçarmos nosso ano letivo, né? A gente, na verdade, nem parou nos cultos, né? Mas estamos recomeçando nas outras aulas. Então, hoje, teremos aí a nossa primeira EBD do ano. E dentro dessa série que a gente está apresentando sobre absolutos, sobre relativos e absolutos segundo as Escrituras, né? Nós vamos tentar hoje fazer a penúltima aula e espero que mais uma a gente conclua para depois começar uma outra série. Então vamos lá, vamos orar para a gente começar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela manhã de hoje, pelo dia de descanso, pela noite de descanso, pelo sol que nos abastece nessa manhã, por toda a provisão e pela proteção que o Senhor tem nos concedido. Por estarmos vivos e saudáveis, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Também agradecemos por podermos congregar, por estarmos assentados aos teus pés, juntos com o teu povo, e assim podemos aprender da tua palavra. Pedimos, Pai, que o teu Espírito Santo, na mesma forma que inspirou, que nos levou a preparar a aula, que também nos contribua na exposição da aula, na compreensão dessa aula, para que ela seja útil para a nossa caminhada, e assim aprendermos mais a respeito da tua verdade e vivermos para a tua glória. Esse é o nosso objetivo, Senhor, agradarmos o teu coração, vivermos para a tua glória. É o que pedimos nessa manhã, contando com a colaboração do Mestre Espírito Santo. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, como a gente havia proposto na última aula, vocês devem se lembrar, o que nós vimos? Nós vimos na última aula do ano passado, nós aprendemos que dependendo das circunstâncias, a ira do homem, ela é pecado quando é uma obra da carne gerada no coração humano para satisfazer a carne. Nós aprendemos isso olhando para Gálatas 5, 19 a 21. A ira pode ser justa e não pecaminosa, ou seja, dependendo da situação, ela não é pecado, ela pode ser uma ira justa. Quando? Se estiver em harmonia com a vontade de Deus. Vimos isso no Salmo 139, de 21 a 22. Também vimos que a ira pode levar ao pecado, mesmo uma ira justa, num coração como o nosso, que é corrupto, pode nos levar ao pecado. Então, ela pode levar ao pecado se armazenada no coração, cultivada no nosso coração e levada à ação guiada pela vontade humana, a vontade humana. Quando ela é guiada pela vontade humana, ainda que uma ira justa, a gente vai querer fazer justiça do nosso jeito e pode se tornar um pecado. A ira pode levar ao pecado. Por último, nós vimos também que a ira deve ser sempre controlada pelo Espírito Santo. Se ela for controlada pela nossa vontade, pelo nosso coração corrupto, pela vontade humana, pela natureza carnal e diabólica que ainda habita em nós vamos pecar. Então ela deve ser sempre controlada pelo Espírito Santo. Nós vimos isso no Salmo 37, 5 a 8, ok? Recapitulando então, isso foi o que nós vimos na última exposição sobre absolutos e relativos. Bom, nós estamos focando bastante na ira. A ira é um dos melhores exemplos que nós temos nas Escrituras para falar sobre relativos e absolutos. Ela é uma área muito presente na vida humana. Você concorda comigo ou não? Ou você não se ira com tanta facilidade? Ou sua ira é sempre justa, né? Então a ira é um dos melhores exemplos que a gente pode trazer para a gente pensar sobre relativos e absolutos, ok? Então Deus julgará, aprendemos também que Deus julgará a ira do homem pelas circunstâncias envolvidas e pelas intenções do coração humano. Existem fatores externos e fatores aqui de dentro do nosso coração, tá? Que Deus vai levar em conta para considerar se a nossa ira foi justa ou não.
se a nossa reação de ira, ou até mesmo o nosso sentimento de ira, é justo ou não. Trazemos hoje então, como nós pedimos na última aula, para que vocês pudessem estar estudando, vendo o texto de... Qual é o texto? Jonas, de Jonas, ok? Vamos pegar o exemplo de Jonas, para a gente ver lá no capítulo 3, versículo 10, o texto que foi proposto para a gente analisar. A origem da ira de Jonas, né? Está lá no capítulo 3, abram comigo suas Bíblias. Começa no versículo 10, o último versículo do capítulo 3 de Jonas, até o final do capítulo 4. Nós não vamos ler, pressupondo que todos vocês leram em casa, ok? Então vamos adiantar a aula e vamos então observar o seguinte. Primeiro, vamos analisar um pouco da vida de Jonas, a situação em que ele estava. Como é que estava a vida de Jonas, né? Vamos falar um pouco de Jonas. Jonas não aparece muito nas Escrituras, a não ser no seu próprio livro. Quem escreveu Jonas? Você sabe quem escreveu Jonas? Quem escreveu Jonas? Jonas. Muitos autores dizem, foi Jonas. Por quê? Mas então por que ele não respondeu a pergunta dele, que Deus fez a ele mesmo no final? Fica essa questão. Deus assim o quis. Quem vai responder? Nós. Os leitores do livro vão responder a pergunta lá no finzinho do livro de Jonas. Mas a grande maioria diz que foi o próprio Jonas que escreveu a sua profecia. A sua profecia. Bem, a vida de Jonas, fazendo um resumão aqui, passando rápido de avião por cima da vida de Jonas, aconteceu o seguinte: Jonas era um profeta, um homem de Deus. Mas ele desobedece a Deus e Deus o busca no mar. Lembram-se? Ele vai para uma cidade ele queria partir para uma cidade distante, a mais distante possível do foco, lá em Nínive, onde ele tinha que cumprir o seu ministério. Bem, ele foge e pega um navio e vai para o mar, fugindo para o mais distante possível da sua missão. E lá, Deus faz com que ele seja jogado no mar, e um grande peixe... Vocês lembram quem engoliu Jonas? Um grande peixe. Desculpa, eu ia fazer essa pergunta para as crianças, acabei falando, né? Mas tudo bem. Um grande peixe engole, né? E ele estava em extrema angústia no ventre deste grande peixe. Jonas então se arrepende. Ele se arrepende de não ter obedecido a Deus e começa a orar. Dentro da barriga do peixe, no estômago do peixe, ele começa a orar a Deus por sua própria vida, pedindo misericórdia. Você vê isso no capítulo 2. Deus então tem misericórdia e poupa a vida de Jonas, lançando de volta na praia. O peixe vai até a praia, vomita Jonas e ele então volta à vida, por assim dizer, ele ressuscita. Uma vez ali então, Deus de novo manda de volta ao seu ministério. Vai fazer o que eu te mandei. Cumpre o ministério de pregar contra Nínive e toda a cidade acaba se convertendo dos seus pecados a Deus. Vejam, Jonas, o profeta mais desobediente, o evangelista menos misericordioso e mais negligente, porque a pregação de Jonas era uma única frase: em 40 dias Deus subverterá essa cidade. Só. Essa era a pregação de Jonas. Curto, grosso, direto, sem misericórdia, a pregação mais horrível que podia haver contra aquela cidade. Só que Deus operou. Sabe quantas pessoas foram salvas naquela cidade? Todas as pessoas. E dizem que eram milhões de pessoas, porque haviam 120 mil crianças que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. 120 mil crianças, você imagine quantos adultos poderiam ter. Dizem que a cidade era tão importante, tão grande, tão bem construída, que os muros em volta de Nínive eram tão largos, que 2 carruagens com cavalos poderiam passar paralelas em cima do muro ao mesmo tempo. Era um muro gigante. Imagina o tamanho da cidade, a importância dessa cidade. Bem, todos se convertem a Deus pela pregação tão fraquinha de Jonas, de um profeta tão medíocre. Jonas fica irado com isso, com Deus. Por quê? Porque Deus salvou Nínive. Jonas fica irado com Deus por ter salvado Nínive, ora novamente, mas agora ele não ora mais para que Deus salve sua vida, ele ora para morrer.
Ele pede para Deus assim: Senhor, eu quero morrer. Ele pediu a morte para si mesmo. Deus questiona a razoabilidade da ira de Jonas, e este nem responde para Deus na primeira instância, ele nem responde para Deus, ele foge de novo, ele foge novamente de Deus, de novo. É o profeta fujão, né? Se Jeremias é o profeta chorão, Jonas é o profeta fujão. Ele fugia da raia, um homem, né, que fugia. Bem, e de novo, quando ele estava em apertos, mais uma vez Deus cuida carinhosamente de Jonas, mas ainda testa de novo o seu coração. Deus testa de novo o coração de Jonas. O que acontece? Ele era um pregador, péssimo pregador, e também um péssimo construtor de cabaninha. Ele faz uma ramada, uma enramada. Sabe o que significa isso? É uma cabaninha de ramo, de galhos, de ramos. Ele faz aquela cabaninha tão mal feita que o sol penetra e continua aquecendo ele, e ele fica muito triste com aquilo, quase morrendo de calor lá dentro. Deus faz uma árvore imensa crescer por sobre a tenda dele, a casinha mal feita que ele fez, e aquela cresce em um dia. Um dia Deus faz crescer aquela árvore imensa, e o profeta então, estou contente com essa árvore, estou contente. Nem percebeu o milagre. Uma árvore gigante cresceu em um dia. Ele não percebeu o milagre, ele percebeu a sombra. Bem, Deus manda no dia seguinte um verme, outro milagre, e consegue destruir aquela árvore imensa em um dia. Outro milagre. Deus destrói e volta o solão em cima de Jonas. E Jonas o que é que faz? Pela segunda vez, Jonas mostra ira contra as ações de Deus. Jonas mostra ira contra as ações de Deus e expressa muito desgosto, reafirmando seu pedido para morrer. Então vamos lá no texto. No texto, no capítulo 4, no capítulo 3, versículo 10, vocês viram que a cidade toda se arrependeu. Viu Deus então o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. Com isso o profeta se desgosta, e no versículo 4 Deus pergunta para ele: é razoável essa tua ira? É justa essa tua ira? Aí Jonas não responde, Jonas foge. Segunda vez, quando a coisa esquenta de novo para o lado de Jonas, e ele vê que o sol está batendo de novo, ele está se derretendo lá de tanto calor, lá no deserto, aquela coisa tão terrível ali de sol. Novamente no versículo 9, ele fica bravo, porque no versículo 8, aliás, ele fica bravo com aquele calor todo, e Deus de novo pergunta para Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Qual foi a resposta? Agora Jonas responde: oh Deus, se liga. É como se ele estivesse falando assim para Deus: claro que é razoável, Deus. Você não está percebendo? Eu estou morrendo de calor. Olha a minha situação. Olha o que eu estou padecendo. Você não está vendo? Claro que é razoável, Senhor, até a morte. É razoável sim a minha ira até a morte. Olha a resposta de Jonas. Bem, vamos então aprender o que Deus ensinou para Jonas. Nós vamos aprender junto com Jonas a respeito da ira. Essa ira. O que Deus queria então ensinar para o profeta? O que Deus tinha no coração para ensinar o profeta? Com essa pergunta que Deus faz, é razoável, ou seja, é justa, tem sentido, faz sentido essa tua ira? Deus então leva Jonas a refletir, a pensar sobre o mundo de Deus, igualzinho Deus fez com Jó. Jó sofreu algo semelhante, lógico, as circunstâncias eram outras e o coração era outro, mas Deus leva Jó também a pensar, da mesma forma que Deus leva Jonas a pensar. Veja bem, Deus leva Jonas a pensar sobre o que está no seu coração, o tipo de ira que ele estava tendo. Deus é simples, Ele é objetivo, Ele está mostrando ali: eu quero tratar com você num ponto só, a tua
ira. Eu não vou questionar que o teu ministério para você foi um fracasso, mas para mim foi um sucesso. Eu não vou questionar que a sua pregação foi horrível e que você é um profeta desobediente e fujão. Eu não vou fazer nada disso. Eu só quero que você me responda o seguinte: é razoável essa tua ira? Faz sentido essa tua ira? Só isso. Mas nisso Deus faz diante daquele mundo, do universo onde Jonas estava inserido, dentro do ambiente onde Jonas estava inserido, tudo que estava acontecendo na vida de Jonas, né? Deus faz com que ele refletisse sobre isso. A lição que Deus queria ensinar para Jonas é a seguinte: Deus é Senhor de tudo. Deus é Senhor de tudo. O mundo existe por causa de Deus. O centro do universo não era Jonas, era Deus. Todas as coisas estavam ali presentes e vivem e existem para a glória de Deus. Não era Jonas o centro das coisas, era Deus. Primeira coisa que Jonas precisava aprender. Então, a lição que Deus queria ensinar é que Deus criou, Ele sustenta, e só Ele julga, destrói e salva. Jonas aprendeu essa lição lá, quando ele estava dentro do peixe. Vejam no capítulo 2, versículo 9, Jonas relata isso, e ele diz assim: mas com a voz do agradecimento do quê? De que ele cria que Deus iria libertá-lo, salvá-lo. Com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. Tipo assim: Senhor, eu sei que o Senhor vai me tirar dessa, eu sei que o Senhor é misericordioso, e o Senhor vai me salvar. Então, nesse momento da salvação, eu te oferecerei louvores, te oferecerei sacrifícios de gratidão. E ele termina dizendo: o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Ele sabia disso. Deus faz isso na vida dele. Vejam, por ser um profeta, ele já não era um cara novinho na fé, né? Ele já era um homem experiente. Deus chama geralmente homens experientes para o ministério. A gente sabe que a quem mais é dado, mais é cobrado. A gente sabe que por ser um profeta, ele também teria sobre si, sobre sua cabeça, uma responsabilidade muito maior, né? Então ele tinha um conhecimento maior de Deus, pelo menos deveria. E aqui ele aprende na carne dele, na experiência dele mesmo. Ele aprende que Deus salva, que Deus é um Deus de misericórdia e que Ele é quem dita as regras. Deus é quem é Senhor do universo, não era Jonas. Então tudo isso ele já sabia. Contudo, ele guardou no coração uma coisa: para Jonas, o arrependimento que o levou à salvação não deveria ser aplicado à população de Nínive. Quais as razões? Nínive era uma cidade cruel, é verdade. Nínive era uma cidade assíria muito poderosa e um povo muito cruel, e por causa disso, o homem Jonas julgava que ela não merecia misericórdia, ela não merecia o favor de Deus. E por isso Jonas se ira quando Deus salva aquela cidade. Ele fala: como assim, Senhor? O Senhor salva esse povo tão cruel? Ele não tinha condições de olhar para o seu próprio umbigo, mas conseguia olhar o pecado dos outros. Ele não se autoanalisava, né? Mas ele olhava bem para a vida dos outros. Então, era essa a lição que Deus queria mostrar para ele. Você vai olhar diferente para o mundo que eu governo, e entenda que eu governo de uma forma boa, santa e justa. Eu sei o que eu estou fazendo. Portanto, aí volta a pergunta: é razoável essa tua ira? Você já sabe a resposta, né? Faz sentido essa tua ira? Por que você é tão iradinho assim?
Bom, por isso então Deus estava lhe ensinando que o seu coração, veja bem, Deus quer levar Jonas a olhar para o seu coração e olhar de forma correta para dentro de si mesmo, para ele mesmo. Então Deus queria mostrar que o seu coração, o coração de Jonas, era, em primeiro lugar, egocêntrico, porque Jonas se achava melhor que os ninivitas e não se importou com suas vidas. Ele só se importava consigo mesmo. Ele só se importava com a pele dele, não se importava com as vidas das outras pessoas. Não se importava. Segundo, que o coração de Jonas era soberbo. Por quê? Porque se achava mais justo do que Deus para julgar as coisas. Ele achava que ele tinha razão, Deus não. Quando Deus pergunta na segunda vez, é razoável essa tua ira? Jonas responde para Deus, claro que é, Deus. O senhor não está vendo que o senhor fez uma injustiça? Ele acha que Deus errou, primeiro salvando Nínive e segundo matando a planta. O senhor errou 2 vezes, Deus. Por isso a minha ira é justa, ele diz. Olha só o coração de Jonas, soberbo, achando que ele sabe mais do que Deus. Ele pode julgar de forma mais reta do que Deus. Esse era o coração de Jonas, egocêntrico, soberbo. Em terceiro lugar, o coração de Jonas também era tolo e materialista. Por quê? Porque ele se importava mais com coisas do que com pessoas. Ele não olhou, por exemplo, para a cidade de Nínive, quando Deus fala lá no final do livro, ele fala assim, escuta aqui, Jonas, Deus responde, versículo 10, tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, quer dizer, você não gastou nada, você não fez nada, a planta simplesmente surgiu do nada para você, e você tem compaixão dessa plantinha, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Versículo 11, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. E fica assim, termina assim o livro de Jonas, a pergunta de Deus. Com certeza Deus estava mostrando para ele a bobagem, a maneira com que ele estava analisando a situação. O seu coração então era materialista, soberbo e egocêntrico. Você pode juntar as três, é a mesma coisa, são quase sinônimos aqui, Você pode dizer, Jonas era soberbo, Jonas era egocêntrico, materialista, faz tudo parte de um único pacote, de um coração que estava centrado em si mesmo, Então, a conclusão sobre a ira de Jonas é a seguinte: todo o sentimento de ira de Jonas estava centralizado no seu eu, que gerou dureza de coração e ações de afronta e desobediência contra Deus, e mais, além de desprezo pelos homens. Pessoal, quando uma pessoa, veja que ele é um crente, ele era um profeta, ele não era um falso profeta, ele era um profeta verdadeiro. Jesus menciona ele nos seus evangelhos. Só que ele era um profeta desobediente, ele teve que ser tratado por Deus. Eu acredito que ele foi tratado, eu acredito que ele se arrependeu depois, porque o livro dele hoje é canônico. E Jesus menciona os Jonas de forma positiva, como um dos sinais que já haviam sido dados sobre Jesus. Ele menciona o sinal de Jonas. Então eu penso que Jonas sim foi um homem que se arrependeu, é um verdadeiro profeta, é um crente, de fato, mas ele passou por isso aqui, por essa situação. Então, agora, nós não podemos ficar agora imaginando, acabou sim o livro, então analisamos, qual a conclusão que nós chegamos? Jonas era egocêntrico, e toda a ira, nós já aprendemos, a ira de Jonas produzida por um coração egocêntrico, um coração centrado em si mesmo, partindo da carne, uma ira da carne, ela é pecado. Viram as circunstâncias aqui? Está fácil de observar, não é mesmo? Então, com esse exemplo, nós aprendemos isso. Mas, o que nós levamos para casa sobre isso? O
Como nós vamos aplicar? O que isso serve para mim e para você hoje? Bom, primeiramente a gente tem que se desintoxicar da carne. Vamos aprender o que significa desintoxicando-se da carne. Deus está restaurando nos eleitos o que o diabo desconstruiu. Está muito em voga, né, esses termos, né? Construir, desconstruir. Então, desconstruiu. O diabo tirou Deus do centro da situação e ele não colocou ele mesmo, o diabo, como centro da situação quando ele tentou Eva. E aí nós todos somos alcançados pelo pecado. Não. Quem ele colocou no centro das coisas? Eva. O homem. Olha, se você comer desse fruto, você não vai morrer. E mais, você vai ser que nem Deus, você vai ficar sábia, você vai discernir as coisas. É um fruto bom. O diabo encheu a bola de Eva, do homem. O homem viu, entre aspas, que era bom, julgou por si mesmo, desconsiderou Deus, o que Deus havia dito, e disse: é bom comer esse fruto. Opa, então vamos lá, uai. Deus está querendo me enganar, eu quero desfrutar, eu quero ser igual a Deus, né? O diabo desconstruiu a verdade de Deus, e Deus está reconstruindo essa verdade nos eleitos. Como é que Deus faz isso? Bem, no processo de regeneração você não participa, ninguém participa. Na salvação não há participação humana. Deus salva unilateralmente, ou seja, sozinho. Deus atua sozinho na salvação. Ninguém acorda num dia lá e diz assim: hoje eu vou virar crente. Não. Deus vai trabalhando através da palavra e do Espírito Santo até que ele ganhe o coração da pessoa. Ele salva a pessoa, ele abre os olhos da pessoa. Ele vivifica. Só ele tem esse poder. Bem, mas no processo de santificação, ainda é Deus trabalhando sozinho. Ainda é Deus trabalhando, mas agora não sozinho. Deus opera através da própria pessoa já regenerada, vivificada. Uma vez que a pessoa agora está viva, ela pode ser usada, até mesmo para ser purificada dos seus pecados, transformada. Como é que Deus faz isso? Renovando a sua mente. Tudo começa na mente. Deus opera restaurando aquilo que o diabo tirou do homem, que é centralizar Deus novamente no centro de tudo, e o homem abaixo de Deus, e que ele tem a obrigação de cumprir as ordenanças de Deus. Deus começa a trabalhar na sua mente. Agora o homem já tem uma mente capaz de compreender a vontade de Deus, e mais que isso, de obedecer à vontade de Deus, uma vez que ele está vivificado, uma vez que ele já foi salvo. Bem, quero que você abra rapidamente comigo 1 João. Vamos analisar o texto de 1 João 3, de 7 a 10. 1 João 3, 7 a 10 diz assim: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Presta atenção, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Agora olha só o final do versículo 8. Para isto, ou seja, porque o diabo vive pecando desde o princípio, porque o pecado faz parte da vida do homem, Jesus veio, aconteceu o Natal. John Piper usa esse texto para falar sobre o Natal, coisa linda, né? O Natal, Jesus veio, Deus se fez carne, habitou entre nós, para destruir as obras do diabo. Aí a gente fica pensando, essas coisas feias que acontecem no mundo, né? Para expulsar demônios das pessoas, né? A gente fica pensando, essas são as obras do diabo que Jesus veio destruir? Não. Ele veio destruir as obras que o diabo inculcou dentro dos homens,
que agora, por eles estarem salvos, Ele mesmo, Jesus, através do Espírito e da palavra, nós vamos ver daqui a pouco, Ele vai destruir aquilo que o diabo colocou no coração dos eleitos. Veja, o foco de João aqui é sobre o pecado, aquele que pratica o pecado, aquele que não pratica o pecado. Há um povo que é chamado de justo e um povo que é chamado que procede do diabo, são filhos do diabo. Não são os ímpios, tá? Versículo 9, olha só, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Veja bem, ele não está querendo dizer aqui que os filhos de Deus, aqueles que são nascidos de Deus, nunca pecam, não pecam mais. Não, ele não está querendo dizer isso. Ele está querendo dizer que eles não vivem na prática constante do pecado. Quando eles pecam, o que eles fazem? Eles se arrependem e voltam para Deus. Eles abandonam o pecado e voltam para Deus. Então eles não vivem na prática do pecado, é diferente. Aquele que permanece no pecado, nunca se arrepende, e vai endurecendo o coração. Então Jesus veio desconstruir isso em algumas pessoas, nos eleitos, né? Pois o que permanece nele é a divina semente. Veja, Deus implantou em nós uma semente santa. Deus implantou nos eleitos uma semente santa. Consequentemente, aquele que é crente não pode dizer assim: eu peco mesmo, mas é normal, eu estou salvo pela graça. Salvo do quê? Se você permanece no pecado, você não está salvo. Se você foi salvo, quando você peca, você se arrepende e pede perdão, volta para Deus. Mas você não vive pecando, porque existe uma divina semente em você. O Espírito Santo está em você e ele é uma luz. Sabe aquela luz do painel do veículo que acusa quando tem alguma coisa errada? O Espírito Santo ele acende ali. Não está por tua conta saber se você está no caminho certo ou errado, se você está em pecado ou não. Não, há um poder maior dentro de você. O Espírito Santo é que acende a luz e ele vai te incomodar quando você está em pecado. É ele um principal agente que vai trabalhar na sua vida para mostrar que você está em pecado, para que você não viva pecando. Mas se estiver em pecado e a luz acender, o Espírito mostrar, ele vai mostrar todas as coisas, então você vai se arrepender. Ok? Então é assim, Jesus está fazendo isso em nós, né? A divina semente está em nós. Ora, esse não pode viver pecando. Por quê? Porque ele nasceu de Deus, e Deus é santo. Ele tem a semente santa no seu coração, e essa semente vai levá-lo a se arrepender quando ele pecar. Versículo 10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. De que forma? Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Duas coisas João fala aqui. Como que você discerne quem é e quem não é filho de Deus? Primeiro, aquele que pratica a justiça. Nós vamos aprender o que é praticar a justiça. Nós vamos conhecer a justiça de Deus através das Escrituras. Você não conhece a vontade de Deus se não for pela palavra de Deus. Praticar a justiça é muito mais do que ser honesto somente, é ser honesto e muito mais. Então, praticar a justiça está se referindo à verdade de Deus revelada nas Escrituras, a sua própria lei. Não é? E mais do que isso, não só praticar a justiça, mas amar os irmãos. Amar os irmãos também faz parte de uma pessoa verdadeiramente regenerada. O crente verdadeiro, ele consegue amar os irmãos, apesar do irmão chato do jeito que é. Ele consegue, a pessoa consegue conviver dentro de uma igreja, ainda que tenha muitas pessoas chatas ali, porque ele vai entender que ele é um dos piores, né? E primeiro, ele vai compreender que ele é um dos piores, ele vai conviver com aquele povo. E segundo, ele sabe que se ele mudar de igreja, para onde ele for, vai ter os mesmos problemas. Não adianta que onde tem gente, tem problema. Onde tem pecador, tem problema. Então ele ama. Amar significa suportar em amor, ainda que a pessoa não seja muito, digamos assim, não vai muito com a minha fachada e nem eu com a dela, né? Mas eu convivo.
Eu consigo conviver. Essa é a essência do Evangelho. Aceitar e amar aquelas pessoas que são insuportáveis. Isso é o poder do Evangelho. Conviver com gente que você acha que não tem jeito de conviver. Então, tá. Outro texto, vamos lá para João agora. O próprio João aprendeu isso com Jesus, quando ele usa lá no capítulo 14, versículo 26, já estamos encerrando. Versículo 26, prestem bem atenção, vocês vão somar os 3 versículos, tenta fazer uma análise harmonizando esses 3 versículos do Evangelho de João. Primeiro, versículo 26 do capítulo 14 de João. Mas, olha Jesus falando para todos ali, João escreveu isso. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito Santo vai atuar na gente, ok? Ele vai ensinar todas as coisas. Mas o que são essas coisas que o Espírito vai ensinar? São as coisas que estão reveladas na palavra de Deus. Capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Por quê? Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. A oração de Jesus, capítulo 17, versículo 17, é clara, e ele diz assim, para o Pai. Jesus está orando ao Pai pela igreja, e ele diz assim, santifica-os na verdade. E o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. O Espírito da verdade usa a verdade para esclarecer a mente dos crentes a respeito daquilo que é pecado, do que não é pecado, do que é relativo, do que é absoluto, daquilo que é moral, do que é imoral e do que é amoral. A Bíblia vai nos ensinar a respeito de todas as coisas. O Espírito vai usar a Bíblia para nos ensinar a respeito de todas as coisas. Se eu ficar somente na pressuposição de, por ter o Espírito Santo, eu não preciso conhecer a verdade para praticar e obedecer à vontade de Deus, eu vou pecar, eu vou errar, porque o Espírito Santo, sim, ele mostra, ele esclarece, e embora a gente saiba que o Espírito, sim, nós, aliás, já temos alguma coisa da lei gravada no coração, mas isso não é o suficiente para sermos salvos e nem crentes. Romanos diz que nós temos a forma da lei gravada em nosso coração. Nós não. Todo ser humano tem. Todo ser humano, em alguma medida, ele conhece a lei de Deus. Só que o que ele não tem? A capacidade de obedecê-la. A capacidade de obedecer a vontade de Deus, a lei de Deus, vem do Espírito Santo. Ok? Então, o que nós vemos aqui? O Espírito Santo, primeiro, o Espírito Santo em nós nos guia, ou seja, o que é guiar aqui? Guia a toda a verdade. Ele nos direciona e capacita. Porque se ele só nos guiar, significa muito mais do que fazer compreender. Guiar é fazer andar sobre uma regra. Guiar não é uma coisa estática, mas é móvel. Ele está andando, está guiando, andando sobre a verdade. Para quê? Para cumprirmos os princípios de Deus, que esses princípios de Deus são verdades absolutas. Ninguém questiona as Escrituras, a não ser que seja louco. A pessoa que diz que as Escrituras... Agora existe aí uma linha
evangélica, eu já falei isso para vocês, vou repetir, que eles dizem que a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, ou seja, eles separam alguns textos que eles falam assim, e isso é inspirado por Deus, e outros textos das Escrituras, eles dizem, não, isso aqui é coisa humana, homens escreveram, então ela é descartável. Negativo. Jesus deixou claro que qualquer vírgula e ponto e jota da tua palavra é a palavra de Deus, e nunca passará. Tudo na Bíblia é a palavra de Deus. Então, é sobre essa palavra que o Espírito nos guia. Nós não ficamos só com o Espírito Santo, mas Ele vai usar a palavra de Deus, e Ele vai usar os nossos pés, as nossas mãos, e primeiramente a nossa mente, para nos direcionar, para andarmos em cima da verdade. É nós que caminhamos em cima da verdade. Agora, faça um raciocínio, retroceda um pouco. Como eu vou praticar alguma coisa, andar na verdade, se eu não a conheço? Ok? Então eu preciso primeiro conhecer a verdade. Então, as verdades absolutas das Escrituras também são verdades objetivas. Preste muita atenção. O que significa verdades objetivas? São conceitos que podem ser claramente entendidos, provados e obedecidos. Verdades objetivas são aquelas que são claras, facilmente você compreende. Deus deu ordens para nós que são facilmente compreensíveis e totalmente capazes de serem obedecidas. Você não pode dizer assim, eu não consigo ser crente, é difícil. Você está então andando com suas próprias pernas, não é pelo Espírito. Se você está andando no poder do Espírito, é possível sim você obedecer a palavra de Deus. Então, essas verdades absolutas também são verdades objetivas. E Deus não cobrará do seu povo o que Ele mesmo não revelou claramente em sua palavra. Fique tranquilo. Não fique procurando em textos difíceis, lá de Apocalipse, algum livro lá, alguma coisa, mas o que vai acontecer no milênio? Quando vai ser o milênio? Tudo bem, isso é bom. Quer saber sobre o milênio? Vai saber sobre o milênio, mas não fique preocupado com o milênio, preocupe com hoje. A Bíblia diz, o próprio Senhor diz, basta cada dia o seu mal, não é mesmo? Se você já cuidar de hoje, da sua vida, já está de bom tamanho. Então, aquilo que você já entende das Escrituras, hoje, pratique hoje. E Deus fica tranquilo que acontecendo um milênio, daqui 1000 anos, ou daqui um dia, porque para Deus um dia é como 1000 anos, você está dentro da palavra de Deus, você vai ser salvo. Fica tranquilo, né? Você não sabe o dia nem a hora, ninguém sabe. Atos deixa bem claro. O povo estava preocupado. Senhor, quando acontecerá tal coisa, né? Lá no comecinho de Atos, Jesus disse assim, olha, não cabe a vocês se preocuparem com aquilo que está reservado para a própria sabedoria do Pai. Mas, voltem para Jerusalém, sejam cheios do Espírito Santo e obedeçam. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Basta. Não fica preocupado com daqui 1000 anos. Isso não interessa para vocês. Então tá, fechando, uma palavra, uma frase de Blaise Pascal, um teólogo falecido, ele disse assim certa vez, a verdade é tão obscura nesses tempos, e a falsidade é tão estabelecida que, a menos que amemos a verdade, não podemos conhecê-la. Irmãos, para nós sermos desintoxicados de toda carnalidade, nós precisamos pedir para Deus que Ele nos dê um amor pela sua palavra, para que nós a conheçamos, e isso vai fazer bem para a nossa alma, para que nós possamos obedecê-la, para que nós tenhamos paz em nosso coração, para que nós possamos conhecer a verdade e ela nos libertará. Precisamos ter esse descanso em nosso coração, ok? E isso é que está acontecendo. Essa verdade aqui
você pode sim aplicar sim a verdade da Bíblia. A própria palavra de Deus, ela está rejeitada. Mas mais do que isso, o mundo está mergulhado na mentira. Observe o que está acontecendo à sua volta. Confia nas instituições humanas e você vai ver o que vai acontecer com você. Confia no governo, confia na polícia, confia na justiça, confia nos médicos, confia claramente neles, você vai ver o que vai acontecer com você. Eu não estou colocando aqui minhoca na cabeça de ninguém, mas pensa. Você pode confiar naquilo que Deus falou assim: maldito o homem que confia no homem. Bendito é o homem que confia no Senhor. Então, encerrando, vamos analisar. Eu gostaria que você pudesse, se você estudou alguma coisa nesses tempos aí, sobre Jonas, o que você viu a respeito de Jonas? O que nós vimos aí? Você quer compartilhar alguma coisa? Ou até acrescentar no que eu falei? Sobre em algum sentido? Pode falar. Vou deixar essa tela aqui. O que você está levando para casa? O que ficou claro para você, assim, em primeira instância? Como? Sim. Uhum. Aham. Só com ele. Uhum. Muito bom. Exatamente. Isso. Exatamente. Deus. Aham. Aham. Muito bom. Aham. Exatamente. Veja bem, nós não podemos julgar as pessoas pela maldade que ela faz ou pela bondade que você faz. Você não é parâmetro para nada e o outro também não. Deus salva incondicionalmente, não é mesmo? Então Deus poderia salvar aquela cidade, né? E olha que coisa insensata, por isso que ele era tolo também. Porque se Deus salvou Nínive, eles passariam a ser seus próprios irmãos, não é mesmo? Se Deus faz a obra de salvação, ele não ia concluir a obra e fazer com que aquele povo deixasse de ser um povo cruel? É óbvio. E se Deus fizesse isso, para quem Jonas se preocupar com a maldade daquele povo? Eles não iam mais ser as mesmas pessoas. Exatamente o que a Lilian falou, né? Mais alguém quer completar? Uhum. Deus tem um modo de ensinar que é muito bonito, de dar uma disciplina, né? Uhum. Se a gente pudesse aplicar isso para as pessoas que a gente tem que ensinar, seria ótimo, né? Porque ele pergunta com toda a paciência, não foca no problema. Exatamente. Ele faz uma história, né? Porque ali aquela questão da árvore é uma história, para ele mesmo se tocar do que estava no coração dele, né? Exatamente. A didática de Deus é maravilhosa, né? A maneira que Deus ensina, né? Como que nós precisamos aprender com Deus? Como ensinar as pessoas, né? Às vezes a gente quer passar ensinamentos para os filhos, para os irmãos, para o cônjuge, enfiando goela abaixo, né? Deus sabe como fazer. E nós precisamos aprender isso com o Senhor. E a principal lição, como a Lilian falou, como a Raquel também completou, a principal lição que eu quero fechar aqui e dizer é que nós precisamos entender o que é misericórdia. O que é misericórdia? A grande lição do Evangelho é perdão e misericórdia. Irmão, se você aprender o que é perdão e misericórdia, como Deus tratou você, você vai conseguir aplicar para os outros também. Independentemente do que ele fez ou deixou de fazer, ainda que você ache que o pecado dele é maior que o teu, mas não é. Você vai deixar de julgar desse jeito. E vai ver que a mesma justiça que Deus deixou de aplicar a você e aplicou misericórdia, Ele tem o direito de aplicar em quem Ele quiser. Ele é Deus. Ele é o dono da igreja. Pode falar, Miriam. Sim.
É possível, né? Eu também não sei responder. Sim. Ah, sim. Sim. Exatamente, Pode ser sim, pode ser um estado depressivo, né? Nós não sabemos aqui, né? Mas uma coisa que eu estava analisando, puxando o que a Miriam falou também, é que a gente precisa aprender, pedir para Deus também, para que a gente possa se entristecer com o nosso pecado. Quando a gente se entristece com o nosso próprio pecado, nós temos a favor de nós, sabe quem? O consolo de Deus. Agora, quando a gente se ira por causa do outro, não conta com Deus não, você não vai receber consolo nenhum. Quando você só quer acusar, apontar o dedo para os outros e se entristece e se ira por causa do outro, não conte com a misericórdia de Deus para a sua vida, não conte com o consolo de Deus. Agora, quando você traz para você, o livro de Lamentações do profeta Chorão fala sobre isso. Você quer ficar irado, você quer ficar triste, entristeça-se pelos seus próprios pecados, não pelo do outro. Quer ficar chateado com a vida? Fica, mas pelos seus pecados, não pelo outro, não pela tua igreja, não pelo que está acontecendo no mundo. Sim. Ah, sim, fica triste por ver o meu irmão em pecado. Sim, para interceder por ele, né? Isso, justamente. Não com ira para que Deus faça justiça, né? Isso mesmo. Rodrigo? Sim. Essa ira ela é externalizada, ela é direcionada a Deus, né? Sim. E isso, para Deus fazer justiça, né? Sim, exatamente. Quando isso não parte de uma vingança, né? Quando não é um coração vingativo, eu acredito sim, já que ofendeu a glória de Deus, nós temos sim que nunca ficar do lado da mentira, nunca ficar do lado do mal, que age contra Deus, né? E isso, justamente, se ele tem convicção de que a causa é justa, por que não? Existe sim essa possibilidade de pedir para Deus vingar aquilo, não é? Existe sim. Você tem convicção de que a tua causa é justa? Ok, você e Deus, faça isso só você e Deus, não precisa passar para mais ninguém. Ora você e Deus, né? Para que Deus julgue sua causa. Eu tenho feito isso, exatamente. A gente tem convicção de que pessoas que estão baseadas na mentira, né, quiseram o mal. E você pode orar sim, Senhor. Primeiro eu tenho orado, Senhor, abre os olhos dessas pessoas para que se arrependam, se não, faça justiça. Nós temos que aprender isso. Amém? Vamos orar? Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra que é verdade, e porque Tu és um Deus de luz e não de confusão, porque a Tua palavra é clara e nos deixa bastante instruídos a respeito da Tua verdade. Obrigado porque a igreja não tem mais dificuldade de compreender o que é uma verdade absoluta e verdades que são claras para nós, bastante objetivas, Senhor, que o Senhor traz na Tua palavra. E obrigado pelo Teu Espírito, que é o nosso mestre, que esclarece para nós essas verdades. Agora, Senhor, pedimos que o Senhor nos leve à prática dessas verdades. Isso para a Tua glória e para nosso bem. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.